Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9. Hoje vamos concluir, se assim Deus permitir, o capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 24 ao verso 41. Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez. Porventura, quereis vós também tornar-vos discípulos, seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua verdade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Mas eu quero te suplicar, Senhor, nesse momento, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. A tua palavra, essa é a inerrante palavra do Senhor. É uma espada de dois gumes que penetra em nosso ser, que sonda os nossos corações, as nossas mentes, esquadrinha tudo que está dentro de nós. Nós cremos, Senhor, na tua palavra. Por isso, ó Deus bendito, me use como instrumento em tuas mãos essa noite. E fale ao teu povo, ó Deus, por meio da pregação da tua palavra. Fale. Tu conheces as nossas necessidades, Senhor. Tu sabes o que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir como igreja. Diante de tantos desafios que temos, ó Deus, na vida cristã, temos certeza que hoje à noite, essa palavra oportuna transformará as nossas vidas, aumentará mais a nossa compreensão sobre quem Tu és, sobre a Tua vontade para cada um de nós, e também alcançarás o perdido, porque nós cremos que somente o Senhor, o Espírito Santo, pode abrir o coração daqueles que não entendem, para que passem a entender, daqueles que não enxergam, para que passem a enxergar, para que sejam libertos por meio da Tua verdade nessa noite, Deus.
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma pergunta que nós devemos fazer ao analisarmos aqui os capítulos 8 e 9 de João, é o porquê o apóstolo João dedicou tanto tempo no seu evangelho para tratar dessa controvérsia entre Jesus e os fariseus. Veja, nós podemos encontrar a resposta logo no capítulo 1. No capítulo 1, João enfatiza não apenas a vinda de Jesus como a luz do mundo, mas também ele fala da hostilidade do mundo contra Jesus. Desde o início, irmãos, João afirma que o mundo não o conheceu e que o próprio povo de Jesus não o recebeu. O que fica claro é que a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, traz conflito, e embora as trevas se oponham a Ele, elas não, e acabam se escondendo nos locais escuros que eles preferem. Da mesma forma, meus irmãos, o propósito do Evangelho de João não é apenas anunciar boas notícias sobre Jesus, mas também nos advertir de que seu evangelho provoca conflito e julgamento. Sim, o evangelho vai produzir conflito entre luz e trevas e julgamento. O tema de conflito entre a fé e a salvação versus a descrença e o julgamento são o foco, meus irmãos, aqui de todo esse capítulo 9. Assim nós entendemos que João nos mostra que a maneira como nós respondemos a Jesus é a questão mais importante de toda a nossa vida. Vou repetir. A maneira como respondemos a Jesus é a questão mais importante de toda a nossa vida. Por isso que o nosso tema é o seguinte: a pergunta mais importante. Para compreendermos esse tema, é essencial que nós observemos, irmãos, o contraste espiritual entre os fariseus e este homem aqui que havia sido curado da cegueira de nascença. De um lado, nós temos um grupo que, movido pelo ódio a Jesus, permanece nas trevas espirituais. Do outro lado, nós temos este homem, que além da transformação física, experimenta uma profunda transformação espiritual. Este homem não apenas recebe a cura para os seus olhos, mas o que nós observamos aqui em todo o capítulo 9 é um progresso no seu crescimento espiritual. A sua fé vai crescendo gradativamente. Isso, irmãos, revela um contraste gigantesco aqui entre ele e os fariseus que não conseguiram lidar ali com o testemunho que ele deu sobre o milagre que aconteceu na sua vida. Os fariseus não conseguiram crer em algo tão palpável que estava diante dos seus olhos, que dizia respeito à obra do Senhor Jesus, mas eles continuavam endurecidos. Nós vamos, irmãos, expor esse sermão observando esses contrastes. Então, entenda, o nosso tema é a pergunta mais importante, ok? Vamos observar duas coisas. Primeira coisa que nós temos que observar é a cegueira espiritual desses homens. Veja, meus irmãos, apesar de todas as suas credenciais religiosas, porque esses homens eram teólogos, esses homens eram profundamente instruídos, eles conheciam Bíblia, mas estes homens se revelavam como filhos das trevas, devido ao ódio que eles possuíam contra o Senhor Jesus Cristo. E aqui surge uma pergunta: como pessoas tão religiosas podem ser tão obstinadas
em sua incredulidade. Essa passagem aqui, meus irmãos, que nós lemos, de 24 até 41, nos dá algumas pistas sobre essa incredulidade obstinada desses homens. Primeiro, observe que os fariseus, eles continuavam dizendo: nós sabemos. Isso demonstrava uma falsa confiança intelectual que eles possuíam. Meus irmãos, durante os longos anos em que esses homens exerceram a liderança em Jerusalém, eles passaram a se considerar os árbitros da verdade. Como tal, esses homens estavam, irmãos, dizendo: nós sabemos. Sempre eles falavam isso: nós sabemos. Eles diziam que sabiam, mas não sabiam absolutamente nada. Quer um exemplo? Lembremos de Nicodemos, o fariseu Nicodemos. Ele se encontrou com Jesus lá no capítulo 3 de João. E ele começou o seu diálogo com Jesus dizendo: nós sabemos. Jesus respondeu a Nicodemos apontando para sua ignorância espiritual, a sua cegueira espiritual, porque Jesus tratou com Nicodemos em um tema que Nicodemos, como mestre da lei, deveria saber, deveria dominar esse tema, porque estava em Ezequiel, capítulo 36, a respeito do novo nascimento, a promessa que Deus deu ao seu povo de que o Espírito traria nova vida, daria ao seu povo um novo coração, uma nova disposição, mas Nicodemos não sabia dessa verdade. Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas ele começa a sua conversa, o seu diálogo, dizendo que sabia. O fato, irmãos, é que os fariseus, eles desconheciam a verdadeira identidade de Jesus. O questionamento desses homens evidencia justamente isso. Eles não conheciam Jesus. Eles estavam tão imersos em suas próprias tradições. Grave bem isso, tradições. Eles estavam tão imersos em seus preconceitos que eles não conseguiam reconhecer a realidade que estava diante dos seus olhos. Irmãos, certas tradições cegam. Os preconceitos cegam. Destrói famílias, destrói igrejas, destrói relacionamentos, destrói ambiente de trabalho. Observe, versículo 24. Aproximando-se pela segunda vez desse homem que fora curado, que tivera a sua visão restaurada, eles exigiram o seguinte: dá glória a Deus. Sabemos que este homem, uma referência a Jesus, é um pecador. Essa expressão, dá glória a Deus, foi o que Josué disse quando exigiu que Acã admitisse seu pecado no Antigo Testamento. Então, essa frase aqui, essa expressão da glória a Deus, os fariseus dizendo para o cego: olha, diante de Deus, diga a verdade. Diante de Deus, seja sincero, como se o ex-cego, não estivesse sendo sincero. Mas aqui, eles estão evidenciando uma total cegueira, meus irmãos, cobrando algo daquele homem que ele já estava expressando diante do seu testemunho perante eles. E aqui, meus irmãos, nós observamos que esse é um ponto crucial para nós. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, algo muito importante, porque
a verdade de Deus estava sendo revelada para os fariseus. Deus estava revelando o que ele desejava, através do próprio Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus estava transmitindo toda a vontade de Deus para a humanidade. E eles, por muitas vezes, ouviram os discursos, as pregações, os ensinos do Senhor Jesus, mas não aceitavam. Então, esse é um ponto crucial para nós. Irmãos, nós devemos reconhecer que sem a revelação divina, nunca poderíamos conhecer sobre Deus. Sem a revelação divina, nunca poderíamos conhecer sobre o caminho da salvação. Somente através da sua revelação nós podemos obter verdadeiro conhecimento sobre Ele, sobre o seu plano redentor. Observe essas perguntas que eu quero fazer para vocês. O que Deus espera de cada um de nós? Como Deus se sente em relação a você, a mim? O que Deus planejou? Qualquer um, meus irmãos, pode ter uma teoria sobre essas perguntas, mas somente Deus sabe de verdade sobre essas coisas, irmãos. Se Deus não revelar a sua verdade a nós, nós ficaremos às cegas. Nós não saberemos o que Deus requer de nós. Nós não saberemos o que Deus espera de cada um de nós. Mas, irmãos, a boa notícia é que Deus falou na Bíblia, na sua palavra inerrante. Mas a maneira de permanecermos cegos, mesmo quando a Bíblia é lida, mesmo quando a Bíblia é pregada, é nos aproximarmos da palavra de Deus, afirmando o que os fariseus afirmavam: eu sei, com as nossas tradições e com os nossos preconceitos. Mesmo sendo confrontados com a palavra, ainda nós argumentamos e dizemos: eu sei. Os fariseus viram os milagres, os ensinos de Jesus, a verdade de Deus sendo revelada a eles, e eles diziam: eu sei. Eles não aceitavam os ensinos de Cristo, eles não aceitavam os ensinos da palavra, eles aceitavam a tradição. Então, armados com essa postura, os fariseus pressionaram esse pobre homem aqui a respeito de Jesus. Veja como é que eles apertaram esse homem, versículo 26 e 27. O que ele fez com você? Foi a pergunta dos fariseus ao homem que agora estava com sua visão restaurada. Como é que ele abriu seus olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Meus irmãos, os fariseus vão dar uma resposta aqui ao homem cego, e essa resposta mostra um segundo motivo para a cegueira espiritual desses homens. Era uma devoção cega à tradição que eles possuíam. Devoção cega à tradição. João, ele registra muito bem essa cegueira espiritual. Veja, no versículo 28 a 29, observem. Então o injuriaram. Veja a resposta deles. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Irmãos, pensemos um pouquinho. Não há nada de errado com as tradições piedosas, desde que não se torne um fim em si mesmas, como muitas vezes acontece, não é? Amanhã a Igreja Presbiteriana está completando 165 anos de história, desde a chegada do primeiro missionário presbiteriano aqui no Brasil, Simon, que veio pregar o Evangelho. E hoje, irmãos, nós temos várias igrejas presbiterianas
no nosso Brasil. E, querendo ou não, nós carregamos com muito, não vou dizer com muito orgulho, mas com muito amor, a tradição reformada. E eu vejo muitas pessoas, felizes, alegres, quando descobrem a teologia reformada, a tradição presbiteriana. Irmãos, é uma coisa boa, mas pode se tornar uma coisa ruim, quando ela se torna um fim em si mesma. E eu sei que isso acontece. Existem muitas pessoas que são nominalmente presbiterianos, mas nunca nasceram de novo. Sim. Eu posso dizer para vocês, vamos começar dos pastores. Existem pastores que não são convertidos. Sim, são presbiterianos. Como existem batistas, assembleanos. Eu conheço a história de um pastor batista, que ele, depois de 30 anos de pastoreio da igreja, ele, em um culto, no final do culto, ele disse assim para a igreja: meus irmãos, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu passei 30 anos da minha vida como ímpio. Então, existe pessoas que defendem a tradição, que são ímpias. Isso pode ser um pastor, um presbítero, um diácono, um membro comum. Sim. Repito, não há nada de errado com as tradições piedosas, desde que não se tornem um fim em si mesmas. Veja, os fariseus confiavam em quê? Em que você confia? Você confia na tradição presbiteriana? Em quem você confia? Os fariseus confiavam em Moisés, mas duvidavam dos ensinamentos de Jesus. Que coisa contraditória! Isso teria certamente entristecido Moisés, porque Moisés falou sobre a vinda de Cristo. Moisés preparou o caminho para Cristo. Como Jesus disse anteriormente, no capítulo 5, versículo 46, que o próprio Moisés julgaria estes homens por sua incredulidade. Jesus ele diz assim: se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Além disso, irmãos, há uma ironia que nos chama a atenção na oposição dos fariseus ao milagre de Jesus e da visão, já que os profetas haviam especificado isso como sendo um sinal da vinda do Messias, ou do próprio Messias. Isaías 29, versículo 18 diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Como eles estavam cegos em virtude da cegueira causada, irmãos, pelas tradições, eles não conseguiam conciliar o ensino de Jesus e o milagre, que testemunhavam que de fato Jesus era o Messias. Agora veja, hoje, infelizmente, as pessoas recusam Jesus por causa das tradições. Embora o judaísmo tenha sido instituído para preparar o caminho para o Messias, muitos judeus recusam o evangelho, temendo que aceitá-lo signifique uma traição ao judaísmo. Por isso nós não podemos dizer que o Israel étnico que nós temos hoje no Oriente é o povo de Deus. Não, não é. O povo de Deus somos nós. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Lembremos sempre disso. Aquele povo lá, que nós temos que amá-los, eles precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque senão eles perecerão por toda a eternidade, como qualquer outra pessoa. Lembremos o que João Batista disse: vocês acham que por serem descendentes de Abraão escaparão do juízo? Lembra do que Paulo disse: o verdadeiro israelita
não é aquele que tem sangue judeu nas veias, é aquele que o Espírito Santo fez morada no seu coração, que o transformou, que o regenerou, que o fez nascer de novo. Meus irmãos, essa resistência dos judeus decorre de uma percepção de que o Evangelho representa uma ruptura com a tradição e com a identidade judaica, mas está errado. O Evangelho, meus irmãos, é a realização das promessas feitas nas Escrituras do Antigo Testamento. O Evangelho é o cumprimento de tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram. Por isso que a tradição pesa muito para eles. Por isso que eles continuam na cegueira. Por isso que eles continuam ainda esperando o Messias. O Messias. Só que o Messias já veio há 2000 anos atrás. E eles precisam se voltar para esse Messias. O catolicismo romano emergiu da igreja primitiva, ali pelo 4º século. A igreja primitiva pregava o Evangelho, mas depois que ela se afastou dos ensinos da palavra de Deus, os ensinos originais da palavra de Deus, eles começaram a condenar o Evangelho, para reafirmar a supremacia da igreja na questão da salvação. Por isso que até hoje a igreja católica, apostólica, romana, ela se acha suprema, e somente ela diz que a salvação está com ela, com aqueles que fazem parte da igreja católica, apostólica, romana. Irmãos, veja, para muitos católicos romanos que são convertidos, que são regenerados, passam a congregar conosco, um dos maiores desafios para eles é romper com as tradições estabelecidas. É muito forte a tradição. Eu lembro da época que o Senhor começou a trabalhar com a nossa família, a partir de 1992, família muito católica, como dizemos lá na Paraíba, católico do pé roxo. Não sei se aqui o pessoal fala assim também, mas nós vivíamos essa cegueira, mas o Evangelho, ele brilhou no nosso coração, na nossa família, nos despertou. Mas eu lembro da dificuldade que foi para a nossa família abandonar as tradições romanas. Da mesma forma, irmãos, nós podemos enfrentar dificuldades semelhantes em relação às nossas próprias tradições religiosas. Devemos ser gratos, irmãos, por um legado piedoso. Sim, devemos ser gratos por esses 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nós temos que entender que a nossa tradição deve servir a Cristo. A nossa tradição deve servir ao Evangelho. A nossa tradição nunca pode se tornar um mestre pretenso sobre a verdadeira fé. Repito, a tradição, ela deve servir a Cristo, deve servir ao Evangelho. Se ela não faz, nós temos que abandoná-la, porque não é tradição piedosa, é tradição de homens. Os fariseus estavam tendo dificuldade, irmãos, em lidar com o homem cuja visão Jesus havia restaurado, mas poderiam ter se saído melhor se realmente estivessem dispostos a ouvir e considerar o testemunho daquele homem. No entanto, sua obstinação e preconceito os impedia de ver a realidade da revelação divina diante dos seus olhos. Deus estava falando ao coração daqueles homens por meio da cura daquele cego, que agora não era mais cego. Veja aí os versículos 30 a 33. Veja a reação do cego a essa cegueira. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito.
Os fariseus, irmãos, haviam perdido o respeito por esse homem, cuja visão Jesus havia restaurado, e isso ficou evidente na atitude deles. No entanto, o argumento do homem aqui era sério. O argumento do homem aqui era convincente, porque o milagre realizado por Jesus corroborava todas as suas afirmações. Mas os fariseus rejeitaram esse argumento. E isso aqui nos leva para um terceiro motivo dele ser rejeitado, o argumento desse homem curado. É porque esses homens aqui, eles abusavam de sua autoridade. Eles usaram o seu poder para silenciar o homem curado e afastá-lo da sinagoga, não com base em uma refutação válida, mas para afirmar sua própria supremacia e controlar a narrativa. Meus irmãos, essa ação demonstra uma manipulação da autoridade religiosa para proteger o quê? Para proteger os seus próprios interesses, para manter seu status de religioso, em vez de buscar a verdade, em vez de buscar a justiça. Veja como é que ele respondeu. Eles responderam ao homem curado: tu nasceste cego, tu nasceste todo em pecado. Veja que palavras duras, porque eles conciliavam, entendiam que a cegueira era por causa do pecado daquele homem, ou por causa do pecado dos pais. Nós já estudamos aqui que isso não tem nada a ver. Não é? Ele nasceu cego porque Deus tinha um milagre para realizar na vida dele. Aquela cegueira conduziu ele a Cristo. Então eles falaram: tu nasceste todo em pecado. Era como se estivesse dizendo assim: a tua cegueira demonstra que você é um pecador, e você quer nos ensinar. E o expulsaram. Versículo 34. Com essas palavras aqui, o homem que foi abençoado por Jesus foi literalmente excomungado da sinagoga judaica. Meus irmãos, essa excomunhão era uma questão grave. Por quê? Porque isolava aquele homem não apenas da comunidade religiosa, mas também da vida política, da vida econômica, da vida social do povo de Israel. Se aquele homem já vivia na miséria quando era cego, imagina agora, ele não poderia abrir um comércio, porque ele não tinha autorização para vender a judeus, nem os judeus poderiam comprar ele. Ele não poderia se relacionar contra os judeus, e nem os judeus se relacionar com ele. Ele estava agora excluído. Em situações semelhantes, irmãos, os líderes da igreja hoje podem ser obrigados a remover membros, é verdade. Muitas vezes é necessário excomungar. É uma palavra que a gente usa muito em outros contextos, como a igreja católica, mas a palavra é essa: quando você exclui um membro do rol de membros, você está excomungando, está tirando ele da comunhão da igreja. Evidentemente que a liderança deve ter muito cuidado, porque o primeiro passo quando alguém peca é a disciplina. Mas quando a pessoa que foi disciplinada não demonstra arrependimento, quando ela é repetidas vezes admoestada, orientada, ensinada, aconselhada a se arrepender, e quando ela não se arrepende, a igreja, o conselho, precisa excomungar essa pessoa. Ela precisa ser excluída do rol de membros. A palavra de Deus nos ensina isso, irmãos. Quando essa pessoa, ela demonstra que não demonstrou arrependimento. No entanto, o que os fariseus fizeram aqui está longe da prática que se faz hoje dentro da igreja evangélica. Apesar que é claro que pode acontecer, não é? Quando você tem líderes que não temem a Deus, isso pode acontecer. Mas eles estavam agindo de maneira incoerente. Eles estavam abusando do poder que eles possuíam. Note o desprezo demonstrado por eles: tu nascestes todo em pecado. Eles desconsideraram o homem, culparam aquele homem por causa da sua condição anterior. E o que o homem falou, é claro que ofendeu a eles, mas veja,
Eles estavam dispostos a não ouvir mais aquele homem. Eles queriam expulsar de fato aquele homem diante deles. Irmãos, o que os fariseus estavam dizendo era o seguinte: olha, nós não temos por que acreditar em você, porque nós é que mandamos. Nós é que mandamos. Será que um líder pode agir assim? Quem é o dono da igreja? É o pastor? É os presbíteros? É o conselho? Não. O líder é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos que agir de acordo com a sua palavra. Mas eles diziam: tem que ser do nosso jeito, não do seu jeito. Eu não preciso acreditar em nada, a menos que eu queira. Essa era a posição deles. Essa é a posição de muitos liberais hoje dentro da igreja. Pessoas que abandonaram a inerrância da palavra de Deus, que não acreditam mais que a palavra de Deus é inerrante, que não acreditam em milagres, que não acreditam no sobrenatural, que não acreditam na segunda vinda de Cristo, que não acreditam em pecado, que não acreditam em anjos. Eles dizem isso aqui que os fariseus diziam: não preciso acreditar em nada, a menos que eu queira. Veja, eu estudei, está aqui meu diploma, está aqui. Os teólogos liberais, eles que fazem parte da alta crítica da palavra de Deus, né? Muitos desses, eles estudam a Bíblia para criticar mesmo, para criticar. Somente quando a questão são os manuscritos das Escrituras. Esse é um tema que eu vou deixar para depois, mas, meus irmãos, a crítica textual das Escrituras, irmãos, é uma área onde, se você não tiver um certo equilíbrio, você desanda, você se afasta. Mas, para calar esses liberais, quando eles tentam criticar a palavra de Deus, criticar os manuscritos, as cópias dos originais, hoje nós temos mais de 6.000 cópias dos originais. Pergunta: nós temos a mesma Bíblia do primeiro século? A resposta: nós temos a mesma Bíblia do primeiro século. Diferença de pontuação, de vírgula, mas nós temos, irmãos, uma tradução confiável da palavra de Deus. Nós não baseamos a nossa vida na tradição, nós baseamos a nossa vida na inerrante palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é autoritativa, ela que diz, e eu e você, todos nós, temos que nos submeter ao que ela diz. Então, irmãos, na raiz de todas essas fontes e descrenças estava aqui, é claro, não só aqui o abuso do poder, mas também a hostilidade, o ódio que esses homens tinham de Jesus Cristo. No final das contas, ninguém está mais cego do que aqueles que não querem ver, meus irmãos. É por isso que Jesus, ele falou sobre o julgamento destes que se achavam iluminados, que eles se achavam, pessoas que não precisavam do médico. Versículo 39, Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sabe, eles que se achavam que eram detentores da visão espiritual, que conheciam tudo, como eles diziam: nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos. Jesus diz que essas pessoas estavam perdidas. Jesus já tinha dito, em outro momento: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Quem se acha são não precisa do médico, não precisa de Jesus, e eles se achavam assim. É justamente o que Jesus estava dizendo para eles. Veja como é que eles responderam. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos?
Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O cego não poderia ser culpado de incredulidade, como a dos fariseus. Mas os fariseus, eles deveriam ser julgados em virtude da sua incredulidade, porque Deus estava revelando a sua verdade diante deles, aos seus ouvidos, aos seus olhos, e eles rejeitaram. Por isso que eles seriam julgados e consequentemente condenados. Meus irmãos, essa resposta é uma resposta que se refere aqui, meus irmãos, ao posicionamento de Jesus. Se você é uma pessoa que não se acha um pecador, se você é uma pessoa que acha que não tem pecado, que é uma pessoa justa, Jesus não veio para você. Jesus veio para aqueles que entendem que são miseráveis pecadores. Mas esses homens eram profundamente orgulhosos, e o orgulho deles intensificava mais a sua cegueira. A cegueira se agravava mais a cada dia, a cada momento, ao ponto desses homens levarem Jesus para o sinédrio. E lá Jesus foi cuspido, esbofeteado e depois entregue a Pilatos para ser morto. Isso aqui é uma advertência, meus irmãos, a todos aqueles que ouvem o Evangelho, mas não creem. Haverá um julgamento, haverá um dia de juízo. Deus julgará todas as nossas obras. Agora, irmãos, em último lugar, observe aqui como esse homem, diferentemente dos fariseus, ele progride espiritualmente. Nós percebemos aqui um progresso espiritual neste homem que antes era cego. Em contraste com a cegueira espiritual dos fariseus, João apresenta aqui então esse progresso. É notório, meus irmãos, esse progresso aqui que acontece, porque, veja só, versículo 25, né? Enquanto os fariseus se gabavam, né, nós sabemos, o homem que Jesus curou, ele admitiu o que não sabia. Se é pecador, como vocês estão dizendo aí, eu não sei. Irmãos, é sempre saudável para um cristão, seja um recém-convertido, ou seja alguém que esteja há mais de 40 anos na igreja, admitir que não sabe. Isso é muito saudável. Reconhecer as nossas limitações, reconhecer a nossa necessidade de aprendizado, reconhecer a nossa necessidade de crescimento espiritual. Isso é humildade, meus irmãos. Reconhecer que nós precisamos buscar a verdade de Deus diariamente, que nós precisamos da orientação de Deus diariamente, que nós precisamos estar com o coração aberto, disposto a fazer a vontade de Deus. Então esse homem demonstra isso. Ele demonstra aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus 5,3: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Essas pessoas são aqueles que reconhecem a sua necessidade, reconhecem que são pecadores, que são falidos espiritualmente e que buscam a ajuda de Jesus. E ele demonstra aqui não só humildade, mas ele demonstra, de fato, o que ele é. Veja o que ele diz no versículo 25: uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. É claro que há, meus irmãos, conhecimentos essenciais que são fundamentais para a fé cristã. Nós precisamos buscar, mas veja, nós não precisamos também de muito. O essencial, qual é o essencial? Cristo me salvou. Ah, mas eu não sei evangelizar. Se você é um cristão verdadeiro, você
Pode falar para o seu vizinho, para o seu amigo, o que Cristo fez em você, por você. Você pode falar da mensagem da cruz, por mais que você não saiba todas as coisas, por mais que você não conheça toda a teologia, você tem o necessário para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Precisamos, irmãos, reconhecer que nós não sabemos de tudo. Lutero, logo após a Reforma Protestante, pregando sobre a justificação somente pela fé, ele foi desafiado a participar de alguns debates de alto nível com os principais acadêmicos católicos romanos daquela época. E os registros históricos mostram que Lutero nem sempre se saiu bem nesses debates, e muitas vezes ele admitiu que estava errado sobre certas coisas, mas ele sabia que estava certo sobre a salvação somente pela fé em Cristo Jesus, somente pela graça de Deus. Ele estava lá e não apenas saiu vitorioso, mas sua fé e compreensão cresceram, meus irmãos. Veja, humildade. Reconhecer que não sabemos de tudo, mas sabemos o essencial, que fomos salvos, que fomos libertos, irmãos. Podemos dizer como o ex-cego, uma coisa sei, agora eu posso ver, antes eu não via, mas agora eu posso ver. É assim que nós temos que nos posicionar no mundo, meus irmãos, é assim que nós temos que progredir, mas também não fique satisfeito com esse pouco conhecimento que você tem. Busque mais, cresça mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos, diariamente, crescer na nossa devoção a Deus, na nossa confiança. Veja, quando Jesus ficou sabendo que esse homem havia sido expulso, ele encontrou o homem e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Irmãos, essa pergunta que Jesus fez foi e é a mais importante de todas as perguntas. Crês tu no Filho do Homem? Eu digo isso, irmãos, porque essa pergunta trata do assunto mais importante na vida e na morte, o estado do nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele havia abençoado esse homem fisicamente, mas a menos que sua fé estivesse firmada no próprio Jesus, seu destino final estava em dúvida. Jesus, ele fez essa pergunta com grande graça, procurando firmar o homem que antes era cego. Ele queria, na verdade, firmar esse homem na única verdade que poderia salvar sua alma. Da mesma forma, Jesus nos faz essa pergunta importante hoje, meus irmãos. Você crê? Há muitas coisas em nossas mentes que consideramos importantes e que o mundo julga importante, mas nenhuma delas, irmãos, é tão crucial quanto a questão da salvação. Será que de fato acreditamos em Jesus? Não apenas de um Jesus histórico, porque o ateu acredita no Jesus histórico. Mas nós temos que crer no Jesus que é Deus, que se fez homem, que obedeceu a sua própria lei no nosso lugar, que sofreu a ira de Deus como nosso substituto vicário, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu, que enviou seu Espírito e que um dia voltará para buscar a sua igreja e para trazer o juízo sobre essa terra. Irmãos, a Bíblia destaca a importância desse tema ao perguntar: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Além disso, irmãos, essa pergunta é muito importante porque trata da pessoa mais importante que já existiu. Essa pergunta trata, meus irmãos, do nosso Senhor, do amado da nossa alma. Esse é um aspecto em que o cristianismo difere de todas as outras religiões. Uma pessoa pode ser budista sem saber quase nada sobre o próprio Buda. O próprio Buda afirmou certa vez que não importava o que as pessoas pensassem dele, mas sim dos seus princípios, daquilo que ele ensinava. Algo semelhante pode ser dito sobre o Islã e o seu fundador.
embora os muçulmanos tenham Maomé em autoestima, as crenças pessoais deles sobre Maomé são em grande parte secundárias para o modo islâmico de salvação, que se baseia nas obras. Jesus, irmãos, ele ensinou exatamente o oposto que essas tradições ensinam. Ele fez da pergunta: você crê no Filho do Homem? A questão central para a salvação. Você crê no Filho do Homem? O termo Filho do Homem refere-se aqui ao Salvador divino, ao Salvador que desceu do céu à terra e que retornará com autoridade para julgar o mundo. Meus irmãos, Jesus ensinou que o Filho do Homem é o Salvador que foi levantado na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele resumiu o seu evangelho dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Fala contigo. Agora, sabendo tudo o que realmente precisava, o homem creu e adorou Jesus como Filho de Deus e Salvador. Veja o versículo 38. Então afirmou ele: creio no Senhor, e o adorou. E Jesus prosseguiu dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso nos mostra, meus irmãos, que a pergunta de Jesus não apenas trata do assunto mais importante, da pessoa mais importante, mas também é a questão mais urgente para cada um de nós. Você que está aqui, você que é presbiteriano, sim, eu estou fazendo a pergunta para você: você crê no Filho de Deus? Ou você crê apenas na tradição? Muitos filhos e crentes, seja presbiterianos, seja congregacionais, seja batistas, sejam assembleanos, sejam anglicanos, muitos filhos, eles estão com a sua fé na tradição dos seus pais, e não no Cristo das Escrituras. Por isso que essa é a pergunta mais crucial: você crê no Filho do Homem? Você pode pensar um pouco sobre isso nessa noite. Você pode fazer uma análise da sua vida. Você pode pensar um pouco sobre isso. E você pode entender uma coisa sobre isso: que a coisa melhor que existe, sabe qual é? É ser excluído do mundo. É ser abandonado pelo mundo. E ser lançado à graça do Senhor Jesus Cristo. Sim. Possa ser que o mundo todo nos despreze. Possa ser que pais desprezem seus filhos, filhos desprezem seus pais. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: o Senhor nunca nos desprezará. Salmo 27:10 diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Foi isso que aconteceu com aquele homem cego. Ele foi acolhido pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos acolhe como bom pastor. Ele nos acolhe como ovelhas. Ele nos acolhe como seus servos. Ele nos acolhe, meus irmãos. O Senhor Jesus, irmãos, ainda faz essa mesma pergunta. Ele vai continuar fazendo essa mesma pergunta até a sua vinda. Você acredita no Filho do Homem? Você acredita no Filho do Homem? Essa pergunta é muito importante porque sua resposta pode determinar o seu destino eterno. Essa resposta que você dá determina aonde você passará a eternidade. Porque o caminho da vida é simples. Paulo disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo. Se você crê em Jesus, da maneira como nós expomos aqui nessa noite, não apenas como Jesus histórico, mas como Deus, Jesus é Deus, como o nosso substituto vicário,
como Salvador que está agora com as suas mãos estendidas no céu. Sim, está com o corpo glorificado no céu, e um dia Ele voltará. Eu pergunto, você crê nessa verdade? Se você crê, foque a sua vida nisso. Que Cristo possa, de fato e de verdade, ser o norte da sua vida. Dedique sua vida a Ele. Faça como esse cego, quando ele disse que creu, ele adorou Jesus. Então adore Jesus, louve Jesus, bendiga Jesus que te salvou, que te resgatou, que te redimiu. Bendiga a Ele e ore, dizendo: Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua vereda. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmo 86, versículo 11. Mas antes de você ir para casa, eu quero que você faça um autoexame nessa noite. Devemos nos perguntar se realmente enxergamos a nós mesmos como Deus nos vê. O primeiro passo para uma transformação espiritual é reconhecer a nossa condição de miséria, a nossa condição de miseráveis pecadores, e se arrepender e buscar a transformação, coisa que os fariseus não fizeram, coisa que muitas pessoas que estão na igreja não fazem. Jesus, ele ensina que nós precisamos reconhecer a nossa condição, porque isso é essencial, irmãos, para que nós possamos experimentar o verdadeiro consolo. Se você não entender quem você é, se você não entender o que você tem feito, que tem desagradado a Deus, você não vai encontrar o verdadeiro consolo, você não vai encontrar salvação, você não vai encontrar refúgio. Autossuficiência é pecado, irmãos. Os fariseus eram autossuficientes. A autossuficiência espiritual é um grande obstáculo para o crescimento na fé. E isso pode acontecer com qualquer crente. Quando pensamos que temos o controle, ou somos suficientemente bons para fazermos as coisas, rejeitando a graça, o poder de Deus, as orientações de Deus, irmãos, nós vamos quebrar a cara literalmente. Tem muito crente quebrando a cara, porque tem rejeitado as orientações de Deus, a revelação de Deus, os 66 livros. Então o que é que Deus deseja? Deus deseja que nós possamos reconhecer a gravidade dos nossos pecados, buscar ajuda na sua graça, com o coração quebrantado e contrito, para que nós possamos experimentar a cura para a nossa alma, experimentar o perdão dos nossos pecados, experimentar a transformação, experimentar uma vida contínua de adoração a Deus, de adoração a Cristo como centro da nossa vida. Que assim seja, irmãos, na minha vida e na sua vida. Não saia daqui sem essa convicção de quem você é e o quanto você precisa desse Cristo, o quanto você precisa se prostrar diante desse Cristo e adorá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por cada um de nós. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.